Muito bem, estamos de volta ao vivo com o debate com os candidatos ao Senado da República pelo estado do Amazonas, aqui pela Record News Manaus. O terceiro bloco será destinado a perguntas entre os candidatos. As regras são as seguintes: o nome do candidato que irá fazer a pergunta e o do que irá responder a questão serão conhecidos na hora por sorteio. Todos os candidatos vão responder a uma questão e vão formular uma pergunta. A questão deverá ser objetiva e ter no máximo 30 segundos. A resposta será dada em, no máximo, 2 minutos. O autor da pergunta vai ter direito a uma réplica de 30 segundos. E o autor da resposta terá o direito à tréplica, também de 30 segundos. Aqui também valem as mesmas regras referentes ao direito de resposta. O candidato que se sentir ofendido pode solicitar o direito de resposta. Se aprovado pela direção do debate e pelo departamento jurídico da Rede Diário, o tempo para se defender será de 1 minuto e não haverá tréplica. Vamos ver então aqui o nosso sorteio. Nós aqui estamos com os 2 potes. Primeiro nome, vamos colocar aqui Marcelo Serafim. Este é o pote que vai selecionar quem fará a pergunta. Aqui o nome do candidato Omar Aziz. Nesse momento, candidato professor Queiroz. Vai para a urna também. Candidato Jonatas Almeida. Vai para a urna também. E o candidato Francisco Praciano. Na mesma forma, no outro pote, está o nome dos candidatos que responderão as perguntas. E aqui, a mesma situação. Candidato Marcelo Serafim. Vai para a urna de número 2. Candidato Omar Aziz. Também tem o nome incluído. Candidato professor Queiroz. Candidato Jonatas Almeida. E o candidato Francisco Praciano. Vamos agora então ao sorteio de quem vai fazer a primeira pergunta deste terceiro bloco do debate. Quem fará a primeira pergunta é o candidato Marcelo Serafim. Fará a primeira pergunta e quem vai responder a questão é o candidato Marcelo Serafim, não pode ser o mesmo nome. Vamos sortear um segundo nome. Candidato Omar Aziz. Candidato Marcelo Serafim, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Omar Aziz, nós, enquanto políticos, temos que ter a prioridade na saúde da população brasileira. No seu programa eleitoral, o senhor tem falado muito a respeito do que fez enquanto governador e muito pouco do que fará enquanto senador. Eu queria que nos próximos 2 minutos, de forma objetiva, o senhor falasse para a população do estado do Amazonas quais são as suas efetivas propostas como senador da República no quesito saúde. Candidato, a sua resposta. 2 minutos. Primeiro, em 4 anos fizemos muito mais que muita gente que passou mais tempo dentro do governo. E para nós isso é uma realidade. Eu fui o primeiro governador a implantar a vacina de HPV. A vacina de HPV não foi inventada no meu governo. Ela já existe há muito tempo. Outros já poderiam ter implantado isso, prevenido muitas mulheres de terem adquirido câncer de colo de útero. Não fizeram. Preferiram fazer outras coisas. Fui o primeiro governador a colocar 61 mamógrafos no interior. E nesse momento, 19 estão funcionando. 19. E como senador, eu quero ampliar mais esse serviço. Mas tem um problema grave na nossa saúde, que é a falta de recurso. O governo federal poderia investir mais dinheiro na saúde. E o estado do Amazonas está sendo completamente discriminado. O teto média e alta complexidade, um amazonense vale menos do que um gaúcho, que é hoje governado pelo PT. Sabe quanto é que se paga por uma intervenção no Rio Grande do Sul? R$ 222 por pessoa, per capita. Aqui o Amazonas é 146, porque nós lutamos muito para chegar nesse teto. Então nós temos que fazer para o Brasil, e principalmente para a região que mais necessita de recursos, fazer justiça. E eu não vejo nenhum parlamentar tratar desse assunto no Congresso Nacional. Absolutamente nenhum parlamentar se preocupa com essa questão. Se preocupa em fazerem críticas.
Então, se hoje tem 19 mamógrafos funcionando no interior, está 19-0 para o meu governo. E se quando chegar a 61, vai estar 61. O mamógrafo foi inventado há 40 anos atrás. Ampliar esses projetos, ampliar esses programas para prevenir é que eu vou propor no Senado. Trabalhar para trazer mais recursos para a nossa população. E o importante disso, Marcelo, é que não é só eu que penso assim, é grande parte da nossa população que pensa dessa forma. Serafim, o senhor tem 30 segundos para a sua réplica. Eu quero pedir o seu voto no 400 para o Senado Federal para que eu possa lutar lá como senador pelos 10% dos recursos de toda a receita do povo brasileiro para a saúde, para que eu possa lutar pela imunidade tributária nos medicamentos. Há uma injustiça tremenda nos tributos nos medicamentos. Eu quero ser senador, eu preciso do seu voto. Me dê essa oportunidade. Vote 40, Marina presidente e Marcelo Serafim 400. Candidato Omar Aziz, agora o senhor tem 30 segundos para a sua tréplica. A verdade é que hoje a atividade meio do Ministério da Saúde se gasta e se joga dinheiro fora. Isso que está acontecendo. Essa atividade meio tem que acabar. Nós temos que ir para a atividade fim, para salvar vidas, para trazer remédio, para ajudar a população. E como senador, nós vamos acabar com essa burocracia que tem hoje no Ministério da Saúde, que não serve para absolutamente nada. Só serve para levar dinheiro para poucos. Obrigado, candidato. Agora vamos a mais uma pergunta. Vamos selecionar mais um candidato para fazer uma questão neste terceiro bloco do nosso debate. Quem fará a pergunta é o candidato professor Queiroz. Vamos ver agora quem vai responder a questão. Vamos ver aqui. Quem responde é o candidato Marcelo Serafim. Candidato professor Queiroz, o senhor tem 30 segundos. Ok, Marcelo, no Senado tem um debate importante que é o orçamento nacional. Nós queremos saber qual é a tua posição frente ao compromisso com o orçamento público da União em relação ao pagamento dos juros da dívida pública. Porque nós entendemos no PSOL que esse pagamento é uma sangria ao povo trabalhador, uma vez que consome boa parte do dinheiro público nacional. Candidato Marcelo Serafim, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. O Brasil, infelizmente, paga muitos juros, principalmente aos banqueiros. E eu estarei no Senado Federal, ao lado de Marina Silva, para denunciar esse tipo de coisa. Nós não podemos gastar o dinheiro do povo brasileiro apenas com o pagamento de juros. Nós temos outras prioridades. E ao lado de Marina, estarei defendendo o professor Queiroz que nós possamos viabilizar recursos no orçamento da União para que a Prefeitura de Manaus e as prefeituras do interior do estado possam ter dinheiro para a construção das escolas de tempo integral, para que a gente possa, dentro do orçamento da União, destinar 10% de tudo que se arrecada para o custeio público da saúde. A União tem muito dinheiro e tem poucas obrigações, enquanto estados e municípios, os municípios da periferia brasileira, acabam tendo muitas obrigações e pouco dinheiro. Nós precisamos corrigir essas desigualdades no orçamento nacional. Precisamos evoluir, dando a imunidade tributária. Ao invés de pagar juros para banqueiro, nós temos que tirar os tributos e oferecer medicamentos mais baratos para a população brasileira. Nós temos diversas injustiças. O imposto de renda, que cada vez explora mais o povo trabalhador do nosso estado e do nosso país, tem que ser corrigido. E eu tenho 2 alternativas concretas para isso. Primeiro, que você possa descontar tudo o que você gastou com a educação dos seus filhos no imposto de renda. E que você possa descontar absolutamente tudo que você gastou com os medicamentos também no seu imposto de renda. Fazendo isso, você vai estar deixando o dinheiro no bolso do trabalhador brasileiro e não no bolso dos banqueiros. Defendemos também que o FGTS possa ser resgatado para o pagamento da escola e da universidade do seu filho. Vote Marcelo Serafim. Vote 400. Obrigado, candidato, pela sua resposta. O candidato professor Queiroz agora tem 30 segundos para a sua réplica. Marcelo, para ser preciso, 42% do orçamento da República é mandado para os banqueiros. Isso equivale a uma família que pega metade do orçamento e dá para um agiota. Isso. Imagine metade do orçamento da República, ou seja, R$1 trilhão
transformado em medicamento, em alimento, em emprego, em renda. Isso é o Brasil. Vote Queiroz 500 para mudar. Candidato Marcelo Serafim, o senhor tem 30 segundos para a sua tréplica. Pois é, Queiroz, e isso nós vemos todos os dias. Essas injustiças precisam acabar. Nós precisamos botar o Brasil no trilho. E é por isso que eu quero lhe pedir agora o voto para minha candidata à presidência da República, a companheira Marina Silva, para moralizar a República Brasileira. Nós não aguentamos mais do mesmo. É muita corrupção no Brasil, esvaziando os cofres públicos que poderiam estar servindo a você. Vote Marina, vote Marcelo Serafim. Vamos agora, então, a mais uma pergunta neste bloco do nosso debate. Vamos ver aqui quem vai formular esta questão. Sorteio feito agora. Quem fará a pergunta é o candidato Francisco Praciano. E quem vai responder a questão, vamos ver aqui, quem vai responder a questão é o candidato Jonatas Almeida. Candidato Praciano, o senhor tem 30 segundos. Jonas, parabéns por sair candidato. Conheço sua história, homem de ideias progressistas, e gostaria de te dar a oportunidade de apresentar para o povo amazonense as tuas propostas sobre segurança pública. Segurança pública... Candidato Jonatas Almeida, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Segurança pública é hoje a grande discussão, não só no Brasil, como também especificamente no estado do Amazonas. Nós sabemos que a violência ela é crescente exatamente por conta da falta de uma estrutura educacional no país que acaba desenvolvendo um processo gigantesco com relação à questão do tráfico de droga. Logo, aqui no Amazonas, por exemplo, nós estamos vendo que a violência, o jornal estampa a cada momento, a cada hora, assaltos, as pessoas ficam praticamente acuadas. Então, é necessário que esse debate nacional possibilite a integração da polícia militar, da polícia civil, com um processo de educação dos direitos humanos para que a polícia possa ser uma polícia, não uma polícia que entenda como o superpoder, que tem o superpoder, mas uma polícia que possa dar segurança à sociedade. Então, o grande projeto nacional seria exatamente nós tentarmos fazer a integração das polícias militar e polícia civil, na medida em que elas pudessem fortalecer as instituições, dar amparo ao povo, dar segurança ao povo e não reprimir o povo, como acontece na maioria das vezes quando existem as manifestações do povo brasileiro. Então, no Senado Federal, eu acho que a grande discussão deve ser travada no sentido de possibilitar essa integração para que o Brasil tenha uma segurança, tenha a perspectiva de ter esse sonho de ter uma sociedade mais justa. Obrigado, candidato, pela sua resposta. Agora, o candidato Francisco Praciano, tem 30 segundos para a sua réplica. Como Senado, a gente pretende conseguir com o governo federal convencer esse país que a Paraíba, que o Piauí, que o Rio de Janeiro não tem problema de droga, de corredor de droga. Ninguém está cobiçando esse estado. Pegar todo o máximo do exército da aeronáutica para fechar nossas fronteiras, portanto, fechando os corredores da droga, fechando os corredores das armas e, além disso, vigiando a Amazônia, protegendo a Amazônia. Candidato Jonatas Almeida, o senhor tem 30 segundos para a sua tréplica. É verdade, nós temos uma fronteira continental. Então, e hoje nós temos aí uma Polícia Federal com 25 policiais, que é uma coisa absurda. É necessário, então, que se fortaleça a Polícia Federal, que se tenha equipamentos tecnológicos para que essas fronteiras sejam fiscalizadas, porque o Amazonas não é produtor de drogas. O Amazonas é um consumidor que vem pelas fronteiras de maneira muito fácil. Então, é necessário, então, realmente... Obrigado, candidato, pela sua tréplica. Vamos a mais uma pergunta, então, do nosso debate. Vamos aqui fazer o sorteio de quem fará a pergunta e também de quem vai respondê-la. Quem fará a pergunta, desta vez, é o candidato Jonatas Almeida. Vai fazer a pergunta. E quem vai
responder a questão é o candidato Francisco Praciano. Candidato Jonatas Almeida, o senhor tem 30 segundos. Praciano. Eu que pergunto, professor. Por favor. Praciano, eu fui um eleitor seu. Você tem uma história até aqui de muita luta, mas de repente fui surpreendido por você comandar uma frente de corrupção e dizer que no estado do Amazonas existiam pessoas que tinham desvio de conduta. E não queria nem se aproximar. E de repente você surge Candidato, como vamos candidato do grupo que você realmente... Candidato, vamos agora à resposta, então, do candidato Francisco Praciano. 2 minutos, candidato, por favor. Embora não tenha completado a pergunta, eu entendi, meu companheiro Jonatas, a sua pergunta. Eu estou no Estado de Direito. Fui sempre coerente, embora você esteja se referindo à minha incoerência. Coerente porque eu pedi sempre o voto do eleitor para ser parlamentar e fiscalizar. Fiscalizei a todos, Jonatas. Fiscalizei o Braga, denunciei, fiscalizei o Serafim, representei no Ministério Público, fiscalizei o Arthur, representações e ações no Ministério Público, fiscalizei o Amazonino. O prefeito que eu tive mais conflito foi com o Alfredo. Inclusive, saí na última candidato a deputado mais votado do Estado em aliança com o Alfredo. Eu fiz a minha parte sempre como parlamentar. Estou no Estado de Direito, eu tenho a obrigação de fiscalizar. E no Estado de Direito, quem é denunciado tem a obrigação de se defender. A boa pergunta é, o que é que o Ministério Público, o que é que a Justiça, o que é que os órgãos fiscalizadores fazem com as nossas denúncias? Agora, sair candidato com o Braga, essa é a pergunta, o Jefferson saiu, o Serafim saiu, o Marcos Barros saiu. Por que que o Praciano não pode sair com um candidato que é o líder do governo, que é um dos senadores mais pesados da República, que sustenta um grande programa social, junto com o Lula, junto com a Dilma, e, portanto, acho uma aliança coerente que eu aceitei. Se eu não aceitasse, que eu não sou dono de partido, não tenho papai dono de partido, e, portanto, ou aceitava ou ia dormir. Estou satisfeito com a aliança com o Braga, com a Dilma, e o Praciano vai ajudar o Estado do Amazonas e vai também ajudar a Dilma. Obrigado, candidato. Antes da réplica do candidato Jonatas Almeida, o candidato Marcelo Serafim exigiu o direito de resposta e o direito vai ser, então, analisado pela direção do debate, candidato. Vai ser analisado no momento pela direção do debate, candidato, e assim que a direção do debate e o departamento jurídico se posicionarem, o senhor terá a confirmação do deferimento ou não do seu direito de resposta. Candidato Jonatas Almeida, 30 segundos para a sua réplica. Candidatos, por favor. Candidato Jonatas Almeida está com a palavra nesse momento. Por favor, candidatos. Existe na política alguns princípios que são inegociáveis. Essa deformação, essa incoerência, acaba sendo reproduzida na mente da maioria da população brasileira e das gerações de que é assim mesmo a política. Eu mantenho uma linha de conduta ao longo da minha vida e, de repente, eu desvio todos esses princípios para poder atender o interesse do poder. Obrigado, candidato, pela sua resposta. Candidato Praciano, o senhor tem 30 segundos para a sua tréplica. Insisto que eu apoio a Dilma pelo belo programa social, apoio o Braga, porque é uma grande sustentação ao programa da Dilma e do Lula desde as primeiras horas, e para a gente ter coerência absoluta nesse partido, vocês que podem ser eleitos a candidato a Senado, precisamos de uma reforma política urgente que acabe com os financiamentos e proíbam as coligações, cada partido com suas ideias e com seus programas. Obrigado, candidato. Reforçando, então, candidato Marcelo Serafim, que o seu pedido está sendo analisado pela direção do debate, então logo haja resposta, o senhor será informado do deferimento ou não. Vamos, então, agora à última pergunta deste bloco. A pergunta vai ser formulada pelo candidato Omar Aziz e quem vai respondê-la
é o candidato professor Queiroz. Candidato Omar Aziz, o senhor tem 30 segundos, por favor. Professor Queiroz, existe em torno de 15% da população brasileira portadora de algum tipo de deficiência. E eu queria saber qual é a tua proposta em relação a isso como senador da República. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Antes de responder, meu caro, dizer que nós temos como candidata à presidência da República Luciana Genro, uma companheira coerente pelo PSOL com o número 50. E entendemos que há vários tipos de exclusão no Brasil, não só a questão da deficiência, que é uma calamidade, a mobilidade na cidade é difícil para quem é dito normal, imagina para as pessoas deficientes, que não é fácil. Então é preciso ter uma política pública que ampare essas pessoas com muito carinho, mas que os veja não como coitado, mas como pessoas que possam produzir, que possam ter a chance de se realizar. O PSOL é um partido da diversidade, de acolhe a todos em sua diversidade, na diversidade biológica, nas suas diversidades religiosas e culturais. Então, uma vez no Senado, a defesa da minoria nossa será implacável. O compromisso do PSOL é com as minorias em toda a sua amplitude possível. A Manaus teve uma experiência, o prefeito passado fez um serviço meia-boca em algumas calçadas, tentou fazer alguns acessos, mas não resolveu. Então, a questão da mobilidade, o deficiente tem que ser encarado com muito respeito. E, acima de tudo, eles têm que ser ouvidos. É preciso respeitar as associações dos portadores de deficiência. É preciso ouvir quem tem a dificuldade e não os burocratas de plantão que dê soluções mágicas e mirabolantes para esse pessoal. O acesso não só à mobilidade, mas o acesso ao emprego, o acesso à democracia, que é negado também a muitas pessoas pelas suas dificuldades. Nós do PSOL temos esse compromisso, defender a todos, em sua plenitude, em suas convicções religiosas, em suas convicções sexuais. O PSOL tem um compromisso. Portanto, meu amigo, você está em casa, não tenha dúvida. Vote professor Queiroz, 500. Luciana Genro, presidente, 50. Abel Alves, 50. Pode confirmar que é o respeito da liberdade. Obrigado, candidato. Agora, o candidato Omar Aziz tem 30 segundos para a sua réplica. No governo, nós criamos uma secretaria especial para cuidar dessa causa tão importante. Nos colocamos no lugar de uma mãe, de um pai que passa por isso. E o nosso governo deu uma atenção toda especial. Como senador, vou lutar por mais recursos, exigir que o governo federal tenha essa luta também como prioridade e não como uma questão secundária. Não é secundária você ter mais de 15% de uma população precisando de ajuda. Eu, no Senado, vou cuidar muito sobre essa questão. Candidato professor Queiroz, o senhor tem 30 segundos para a sua tréplica. No comercial do Omar é muito bonito na televisão, né? Aquele abraço lá, o sorriso. Mas na prática não é assim, meu amigo, tem em casa. Manaus é uma das cidades que mais tem pessoas mendigando, pessoas tanto fisicamente normais como deficientes. Você sair um pouco em Manaus, hoje à noite tem pessoas dormindo na rua. Então essa secretaria do que o Omar criou deveria abrir as portas também para essas pessoas que estão na rua. Essas pessoas, então, é uma questão que não é paliativa, é real, que tem que ser encarada com muita seriedade. Obrigado pela sua resposta, candidato. A direção do debate e o departamento jurídico da Rede Diário avaliaram o pedido de direito de resposta do candidato Marcelo Serafim, do PSB, e a decisão é de que o pedido não será concedido pelo fato de a citação não ter sido pessoal e não ter sido pejorativa. Muito bem, finalizada mais esta parte do nosso debate, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do debate entre os candidatos ao Senado pelo estado do Amazonas. Depois do intervalo, Rede Diário, Record News Manaus, eleições 2014.